Nunca imaginei que minha vida daria uma guinada tão dramática aos 45 anos de idade. Meu nome é Camila, e por 2 décadas fui casada com Eduardo, um empresário bem-sucedido, mas frio e distante. Nosso casamento era mais um acordo social e econômico do que uma união de amor. A paixão havia se extinguido há anos, se é que ela realmente existiu. Eu me sentia presa em uma gaiola dourada, cercada de luxo, mas vazia por dentro. Eduardo passava mais tempo no escritório ou em viagens de negócios do que comigo. Quando ele estava em casa, mal nos falávamos além dos cumprimentos básicos. Dormíamos em quartos separados e não compartilhávamos intimidade há anos. Às vezes eu me perguntava se ele tinha uma amante, mas a verdade é que eu nem me importava. Eu mesma tinha fantasiado sobre ter um caso para me sentir desejada novamente, mas nunca ousei arriscar. Tudo mudou no dia em que Lucas entrou em nossas vidas. Lucas é sobrinho de Eduardo, filho de sua irmã mais nova. Um jovem de 22 anos, alto, atlético e com um sorriso encantador que iluminava qualquer ambiente. Ele havia conseguido um estágio na empresa do meu marido e ficaria conosco por 4 meses. Desde o momento em que o vi entrar pela porta com suas malas, senti uma faísca que pensei ter sido extinta há muito tempo. Meu coração ficou acelerado e minhas bochechas coraram como as de um adolescente. Tentei esconder, mas não consegui evitar que meus olhos percorressem seu rosto. Lucas me cumprimentou com um beijo no rosto e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Nos primeiros dias, senti-me culpada pelos pensamentos impuros que tinha sobre o sobrinho do meu marido. Tentei manter distância, ser educada, mas sem dar margem a mal-entendidos. No entanto, a atração era muito forte e logo comecei a fantasiar sobre seduzi-lo. Comecei a me vestir mais, a usar roupas mais elegantes e a me vestir com roupas mais modernas. Comecei a me arrumar mais, usando roupas mais sugestivas quando estava em casa. Eu fazia questão de passar casualmente pelo Lucas nos corredores ou na cozinha. Eu puxava a conversa só para estar perto dele e poder admirar seu rosto jovem, seus braços musculosos, seus abdominais definidos sob camisetas justas. A princípio, Lucas parecia alheio às minhas intenções, ou talvez as ignorasse por respeito ao tio. Mas, aos poucos, notei como seus olhos também começaram a percorrer meu corpo quando eu achava que não o via, como ele estava procurando desculpas para ficar sozinho comigo. A tensão sexual entre nós estava se tornando cada vez mais palpável. Uma noite, Eduardo teve que sair em uma viagem de negócios. Lucas e eu ficamos sozinhos em casa. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Coloquei um vestido curto e decotado, apliquei cuidadosamente a maquiagem e me perfumei. Fui até a sala de estar, onde Lucas estava assistindo a um filme, e me sentei ao lado dele no sofá. "Você se importa se eu for com você?" Perguntei com uma voz suave. "De jeito nenhum, tia Camila", respondeu ele com um sorriso nervoso. Notei como seus olhos percorriam minhas pernas nuas para cima e para baixo. Lentamente, fui me aproximando dele, até que nossas coxas estivessem se esfregando. Eu o senti tenso, mas ele não se afastou. "Está quente, você não acha?" Comentei enquanto me abanava, fazendo meu decote balançar sugestivamente. Lucas engoliu saliva visivelmente. "É, um pouco." Ele gaguejou lentamente, como se fosse casualmente. Coloquei minha mão em sua perna. Senti que ele estremeceu ao meu toque. Virei meu rosto para ele e nossos olhares se encontraram. Vi o desejo ardendo em seus olhos, misturado com dúvida e culpa. "Lucas", sussurrei, aproximando-me de seus lábios. Ele pareceu hesitar por um momento, mas finalmente a paixão venceu a razão. Nossas bocas se encontraram em um beijo faminto e desesperado. Anos de frustração e desejo reprimido explodiram naquele momento. Suas mãos percorreram meu corpo avidamente enquanto eu o dominava. Nós nos beijamos e nos acariciamos como se não houvesse amanhã. Naquela noite, fizemos amor selvagem no sofá, na cozinha, na escada.
Era como se uma represa tivesse se rompido e nada pudesse conter a torrente de paixão. Na manhã seguinte, quando acordei nua em minha cama com Lucas ao meu lado, senti uma mistura de euforia e culpa. O que havíamos feito? Como havíamos chegado tão longe? Mas quando vi seu rosto angelical dormindo ao meu lado, soube que não tinha arrependimentos. Assim começou o nosso caso clandestino. Nos meses seguintes, Lucas e eu nos tornamos amantes apaixonados. Aproveitávamos cada momento a sós para dar vazão ao nosso desejo. No chuveiro, enquanto Eduardo tomava o café da manhã no jardim, quando ele saía para trabalhar, até mesmo às vezes em sua própria cama de casal, quando ele estava viajando. Eu me sentia rejuvenescida, cheia de uma energia e vitalidade que eu achava que tinha perdido. Lucas despertou em mim sentimentos que eu não experimentava há anos. Sua juventude e vigor fizeram com que eu me sentisse desejada e bonita novamente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me olhei no espelho e gostei do que vi. É claro que vivíamos com medo constante de sermos descobertos. Cada toque, cada olhar cúmplice na frente de Eduardo era um risco, mas isso só tornava tudo mais excitante. A adrenalina do proibido intensificava nosso desejo. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado. De volta à história. Com o passar das semanas, nosso relacionamento se aprofundou. Não era mais apenas sexo, mas começamos a desenvolver sentimentos mais profundos. Passávamos horas conversando, rindo, compartilhando nossos sonhos e medos. Lucas me fazia sentir viva de uma forma que Eduardo nunca fez. No entanto, eu sabia que nosso relacionamento tinha um prazo de validade. O estágio de Lucas logo terminaria e ele teria de voltar para sua cidade natal. Eu tentava não pensar nisso e apenas aproveitar o momento, mas o medo de perdê-lo ficava cada vez mais forte. Uma tarde, enquanto fazíamos amor no meu quarto, aproveitando que Eduardo estava no escritório, Lucas me surpreendeu com uma proposta que mudaria tudo. Vamos embora juntos, disse ele entre beijos. Vamos deixar tudo para trás e começar uma nova vida, você e eu. Fiquei paralisada. Deixar o Eduardo? Deixar a segurança da minha vida estável por um futuro incerto com um homem 23 anos mais novo que eu? Era uma loucura. Mas, por outro lado, a ideia de acordar todos os dias com o Lucas, de podermos nos amar livremente sem nos escondermos, era incrivelmente tentadora. Não sei, Lucas, é muito arriscado. O que sua família vai dizer? E a minha? Eles vão nos julgar, vão nos rejeitar. Eu não me importo com o que os outros vão dizer. Ele respondeu com convicção. Eu amo você, Camila. Quero ficar com você, não importa quais sejam as consequências. Suas palavras me comoveram profundamente. Ninguém jamais havia me amado daquela maneira, com tanta intensidade e comprometimento. Eu queria dizer sim naquele momento, mas a parte racional do meu cérebro me impediu. Pedi um tempo para pensar sobre isso. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu não conseguia parar de pensar na proposta do Lucas. Por um lado, a ideia de começar uma nova vida juntos me animava muito. Mas, por outro lado, eu tinha medo de abrir mão da estabilidade que havia conquistado com tanto esforço. E se as coisas não dessem certo? E se o Lucas se cansasse de mim quando não fosse mais um caso proibido? Finalmente, depois de muito pensar, tomei uma decisão. Disse a Lucas que sim, eu iria com ele. Planejamos nossa fuga com muito cuidado. Eu retiraria dinheiro aos poucos de minhas contas para não levantar suspeitas. Lucas procuraria trabalho em outra cidade. Partiríamos no último dia de seu estágio, quando Eduardo estivesse em uma viagem de negócios. As semanas que antecederam nossa partida foram uma montanha-russa de emoções. Às vezes, eu me sentia animada com a perspectiva de começar uma nova vida. Em outros momentos, entrava em pânico e estava a ponto de desistir. Mas toda vez que eu olhava para o Lucas, toda vez que ele me beijava ou me abraçava, eu sabia que estava tomando a decisão certa.
O grande dia chegou mais cedo do que eu esperava. Eduardo saiu cedo para o aeroporto, despedindo-se friamente, como sempre. Assim que ele saiu, Lucas e eu estávamos a caminho. Colocamos nossas malas no carro dele e nos preparamos para partir. Quando estávamos prestes a sair, a campainha tocou. Olhamos um para o outro alarmados. Quem poderia ser? Com o coração na garganta, fui abrir a porta. Para minha surpresa, era a Maria, irmã do Eduardo e mãe do Lucas. Surpresa! Ela exclamou com um sorriso. Eu estava passando pela cidade e decidi vir visitá-la. Sua voz se arrastou quando ela viu as malas no saguão e Lucas atrás de mim, com um olhar culpado no rosto. Maria não era boba. Bastou um olhar para que ela entendesse o que estava acontecendo. Não pode ser. Ela murmurou horrorizada. Lucas, o que você fez? Ela é a esposa do seu tio. Mãe, nós. Lucas gaguejou. Tentei intervir, explicar que nos amávamos, que não era apenas um capricho, mas Maria estava fora de si. Ela começou a gritar, a me insultar, a ameaçar ligar para o Eduardo e contar tudo. Em meio ao caos, Lucas tomou uma decisão que me deixou paralisado. Ele se aproximou de sua mãe, agarrou-a pelos ombros e a olhou diretamente nos olhos. Mãe, me desculpe, mas não posso deixar que você estrague tudo. E antes que ela pudesse reagir, ele a empurrou para dentro da casa e trancou a porta, deixando-a trancada lá dentro. Vamos embora agora, ela gritou para mim enquanto corria para o carro. Paralisado pelo choque, levei alguns segundos para reagir. Eu podia ouvir Maria gritando e batendo dentro da casa. Eu sabia que estávamos cometendo um crime grave ao trancá-la daquela maneira. Mas o medo de perder tudo, de que nosso amor fosse descoberto, superou minha razão. Entrei no carro com Lucas e saímos em alta velocidade. Os gritos de Maria se perderam na distância, enquanto dirigíamos para longe do que havia sido meu lar por tantos anos. Nas primeiras horas de viagem, nenhum de nós falou. Estávamos chocados com o que acabara de acontecer. Sabíamos que não havia mais volta, que nossas vidas haviam mudado para sempre. Finalmente, quando já estávamos longe da cidade, Lucas quebrou o silêncio. Sinto muito, disse ele com a voz embargada. Eu não queria que as coisas ficassem assim, mas não podia deixar que elas nos separassem. Olhei para ele e vi lágrimas em seus olhos. Apesar de tudo o que havia acontecido, apesar do medo e da culpa, senti que o amava mais do que nunca. Peguei sua mão e a apertei com força. Estamos juntos nessa, eu disse a ele. Aconteça o que acontecer, temos um ao outro. Lucas sorriu em meio às lágrimas e continuou dirigindo em direção ao nosso futuro incerto. Os meses seguintes foram difíceis. Nós nos instalamos em uma pequena cidade litorânea, longe de tudo o que conhecíamos. Vivíamos com medo constante de sermos descobertos. Toda vez que o telefone tocava ou alguém batia à porta, sentíamos o coração saltar do peito. Pouco a pouco, construímos uma nova vida juntos. Lucas conseguiu um emprego em uma oficina mecânica e eu comecei a dar aulas particulares de idiomas. Não era a vida luxuosa a que eu estava acostumada, mas pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente feliz. No entanto, o passado sempre encontra uma maneira de nos alcançar. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado, fiquei cara a cara com Eduardo. A princípio, pensei que fosse uma alucinação, mas não. Meu marido estava lá, olhando para mim com uma mistura de surpresa e fúria. Finalmente encontrei você, disse ele com uma voz gelada. Você achou que poderia simplesmente fugir daquele jeito? Tentei manter a calma, embora por dentro eu estivesse apavorado. Eduardo, poupe suas desculpas. Ele interrompeu. Eu sei de tudo. Maria nos contou quando a encontramos trancada em casa. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde ir embora com o meu próprio sobrinho? Suas palavras me atingiram como um punho. Todo o nosso cuidadoso plano tinha ido por água abaixo por causa de um simples encontro, casual em um supermercado. Sinto muito. Foi tudo o que consegui dizer,
Eu nunca quis machucá-lo. Edward riu amargamente. Machucar? Você acha que me machucou? Você me humilhou, destruiu nossa família. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Eu vim para lhe dizer que estou lhe concedendo o divórcio. Fique com a criança se quiser. Eu recompus minha vida há muito tempo. Suas palavras me deixaram atônita. Eduardo estava em outro relacionamento? Desde quando? Como se estivesse lendo meus pensamentos, ele acrescentou: Sim, Camila. Estou com outra mulher há anos. Alguém que realmente me entende e me compreende. A resposta de Claude foi limitada, pois atingiu a extensão máxima permitida no momento. O continue. Alguém que realmente me compreenda e me valorize. Nunca lhe contei porque nosso casamento era conveniente para nós dois. Mas agora que você decidiu jogar tudo fora, não faz mais sentido manter as aparências. Fiquei sem palavras. Todos esses anos me sentindo culpada pelos meus desejos, pelo meu caso com o Lucas, e acontece que o Eduardo também era infiel. Eu não sabia se ficava aliviada ou furiosa. Por que você veio me procurar então? Finalmente consegui perguntar. Eduardo suspirou. Para encerrar o assunto, eu acho. E para lhe dizer que não se preocupe em voltar. Você não tem mais nada lá, sua reputação está em frangalhos, ninguém quer ter nada a ver com você depois do que fez. Portanto, fique aqui, com seu novo brinquedo, espero que valha a pena. E sem mais delongas, ele se virou e foi embora, deixando-me no meio do corredor do supermercado, cercado por latas e com o coração disparado. Quando cheguei em casa, contei tudo ao Lucas. Ele me abraçou com força enquanto eu chorava, processando todas as informações. Por um lado, eu me senti liberada. Não precisávamos mais nos esconder, não havia mais um casamento a ser mantido. Mas, por outro lado, as palavras de Eduardo sobre minha reputação destruída me magoaram profundamente. Não importa o que os outros digam, disse Lucas, acariciando meu cabelo. Nós temos um ao outro, isso é tudo o que importa. Suas palavras me confortaram, mas uma dúvida persistia em minha mente. Será que isso era realmente suficiente? Será que nosso amor poderia sobreviver agora que não era mais um segredo emocionante, mas uma realidade diária? Os meses seguintes testaram nosso relacionamento. Sem o fator proibido, sem a adrenalina do segredo, tivemos que aprender a ser um casal normal e não foi fácil. A diferença de idade, que antes considerávamos empolgante, agora às vezes se tornava um obstáculo. Nossos interesses, nossa visão da vida, eram muito diferentes, Lucas. Queria sair, conhecer pessoas novas, viver aventuras. Eu, por outro lado, ansiava por estabilidade, a paz e a tranquilidade de um lar. Começamos a discutir por pequenas coisas, a nos irritar um com o outro por causa de hábitos que antes achávamos adoráveis. Certa noite, depois de uma discussão acalorada sobre algo tão trivial quanto o filme a ser assistido, Lucas saiu de casa. Passei horas esperando por ele, preocupada e arrependida. Quando ele finalmente voltou, depois da meia-noite, eu sabia que algo havia mudado. Camila, disse ele, sentando-se à minha frente, precisamos conversar. Meu coração se encolheu. Eu sabia o que estava por vir. Eu amo você, continuou ele. Sempre vou amar você, mas acho que nos precipitamos. Deixamos tudo para trás por um sonho romântico, sem realmente pensar nas consequências. Eu queria interrompê-lo, dizer a ele que poderíamos resolver isso, que superaríamos essa crise. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Acho que precisamos de tempo, disse ele finalmente. Tempo para pensar, para crescer individualmente. Talvez no futuro, quando tivermos amadurecido, possamos tentar novamente, mas agora eu preciso me encontrar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, enquanto eu assentia em silêncio. Eu sabia que era o fim, mas uma parte de mim se recusava a aceitar Lucas, se mudou no dia seguinte. Fiquei sozinha no pequeno apartamento que dividíamos, cercada de lembranças e arrependimentos. Será que tinha valido a pena?
Será que eu tinha jogado minha vida fora por um amor que não sobreviveria à realidade? Passei semanas em depressão, mal saindo de casa. Mas, pouco a pouco, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Sim, eu havia cometido erros. Sim, machuquei pessoas que não mereciam. Mas também fui corajoso. Segui meu coração, lutei pelo que queria. Decidi que era hora de parar de lamentar e começar a reconstruir minha vida. Voltei às minhas aulas de idiomas com entusiasmo renovado. Entrei em uma academia e comecei a cuidar da minha dieta. Pouco a pouco, recuperei minha autoconfiança. Um dia, enquanto caminhava pela praia, encontrei Martim, um professor de literatura que conheci na biblioteca local. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum. Nos encontramos para tomar um café e, sem que eu percebesse, as horas passaram voando. Martim era diferente de Eduardo e Lucas. Ele era maduro, inteligente, com um senso de humor que me fazia rir constantemente. Eu não sentia a paixão avassaladora que sentia pelo Lucas, mas sentia uma conexão profunda, uma compreensão mútua que eu nunca havia experimentado antes. Começamos a namorar e pouco a pouco fui me abrindo para a possibilidade de amar novamente. Martim conhecia minha história. A cidade era pequena e as fofocas corriam soltas, mas nunca me julgou. Pelo contrário, ele admirava minha coragem por ter arriscado tudo por amor. Um ano após a partida de Lucas, recebi uma carta dele. Ele me disse que havia se mudado para a cidade, que estava estudando na universidade e que havia conhecido alguém. Fiquei sinceramente feliz por ele. Nossa história tinha sido intensa e bonita, mas agora estávamos em caminhos diferentes. Naquela noite, enquanto jantava com Martim no terraço de nossa casa, havíamos nos mudado juntos há um mês. Percebi que finalmente me sentia em paz. Eu havia aprendido com meus erros, havia crescido como pessoa. Eu não era mais a mulher frustrada e vazia que se casou com Eduardo por conveniência, nem a amante desesperada que arriscou tudo por um caso com Lucas. Agora ela era simplesmente Camila, uma mulher de 50 anos que havia amado, perdido e se encontrado novamente. Uma mulher que não temia mais o que as pessoas diriam, que havia aprendido a viver em seus próprios termos. Quando olhei para Martin, com a luz da noite iluminando seu rosto, soube que aquele era o meu lugar. Não era um amor de filme, não era uma paixão desenfreada, era um amor maduro, baseado no respeito mútuo e no companheirismo. E isso, eu descobri, era exatamente o que eu precisava. "O que você está pensando?", perguntou Martim com um sorriso. Peguei sua mão e a apertei gentilmente. "Sobre a sorte que tenho", respondi. "Sobre o quanto aprendi e como sou feliz agora." Martin se inclinou e me beijou gentilmente. Naquele momento, eu soube que minha história de amor, traição e infidelidade havia chegado ao fim. Mas minha história de vida, de crescimento e amor verdadeiro estava apenas começando. Enquanto o sol se punha no horizonte, brindamos ao futuro. Às segundas chances, aos amores que nos ensinam e nos transformam e, acima de tudo, brindamos a coragem de seguir nossos corações, mesmo quando o caminho é difícil e cheio de obstáculos, porque no fim das contas, descobri que isso é o que realmente importa, ter a coragem de viver a vida que queremos, independentemente do que os outros digam. E se cometermos erros ao longo do caminho, se nos machucarmos ou formos machucados, o importante é aprender, crescer e seguir em frente. Meu caso com Lucas terminou, mas me ensinou lições inestimáveis sobre amor, paixão e a própria vida. O Eduardo, apesar de tudo, me mostrou que, às vezes, o que achamos que é seguro e estável pode ser uma ilusão. E o Martin me ensinou que o amor verdadeiro pode surgir quando menos se espera e da maneira que menos se imagina. Agora, quando olho para o futuro, não sinto mais medo ou arrependimento. Sinto gratidão por cada experiência, por cada pessoa que fez parte da minha história. Porque todas elas fizeram de mim o que sou hoje, e esta Camila, a que escreve estas linhas, é uma mulher que finalmente se sente completa, amada e em paz consigo mesma.
uma mulher que aprendeu que a vida é muito curta para vivê-la de acordo com as expectativas dos outros, uma mulher que, apesar de tudo, acredita no amor. Porque o amor, em todas as suas formas, é o que dá sentido à nossa existência. Seja o amor apaixonado da juventude, o amor maduro da idade adulta ou o amor próprio que nos permite ser autênticos. Todos são valiosos, todos nos ensinam e todos nos transformam. Portanto, se você estiver lendo isto e se encontrar em uma encruzilhada, se estiver hesitando entre seguir seu coração ou permanecer em sua zona de conforto, eu lhe digo: ouse, dê uma chance. Pode dar certo, pode dar errado, mas garanto que a jornada valerá a pena. Porque no final, quando olharmos para trás, não nos arrependeremos das coisas que fizemos, mas das coisas que não ousamos fazer. E eu, Camila, posso dizer com orgulho que ousei viver, amar, cometer erros e começar de novo. E isso, meus amigos, é a maior aventura de todas.